Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, você acaba de chegar aqui na AIG TV, aqui quem tá falando é o Teacher Anderson. Se você não me conhece ainda, dá um giro aí no canal que você vai ver que tem bastante conteúdo de aula. E hoje você tá me vendo de uma maneira bem diferente. Hoje eu tô aqui pra contar um pouco sobre a história do Halloween. Nada a ver com religião, eu tô aqui só pra falar sobre o Halloween, sobre o feriado em si, como que surgiu esse feriado que a gente conhece hoje. Então é muito importante que você deixa o seu joinha e se inscreva no canal. Se der, você compartilha aí nos grupos, se você gostar do conteúdo, né? Mas só de se inscrever já tá ótimo. E eu vou trazer algumas histórias aqui. É um tipo de quadro que eu quero trazer pro canal aqui, contar as histórias do feriado. Eu preciso muito de que vocês também comentem se vocês curtiram o tipo de vídeo, certo? Eu tenho vários outros feriados que eu gostaria de falar também, mas hoje em específico eu vou falar sobre o Halloween, que curiosamente aqui no Brasil, dia 31, também é o dia do Saci. Mas hoje a gente não tá aqui pra falar sobre o Saci, hoje nós vamos falar sobre o Halloween. Então bora nessa! Tudo começou com o povo celta há milhares de anos. Porém, o Halloween não tinha esse nome. Na verdade, esse Halloween com essa cara que a gente tem hoje aí, que a gente conhece, ele foi uma série de coisas que aconteceram durante a história que deixaram esse Halloween do jeito que a gente conhece hoje. Porém, o povo celta há milhares de anos tinha uma outra festividade que se chamava Samhain ou Samhain, pronúncia por conta de vocês aí. Embora pelas minhas pesquisas o mais comum é Samhain. E essa festividade ela tinha como objetivo comemorar a colheita, ela celebrava ali a colheita. Então eles sentavam ali no dia 31, faziam uma fogueira, 31 de outubro, né, faziam uma fogueira e assim celebrava-se as colheitas. Porém, as colheitas eram um negócio muito importante para aquele povo. Se as colheitas fossem boas, eram sinônimos de vacas gordas, né? Época de fartura, então era época de felicidade. Se fosse ruim, era realmente um mau presságio para aquele povo, né? Então eles consideravam ali que seria uma época muito difícil e que eles teriam que lutar pela sobrevivência, escassez e muitas vezes nem conseguindo sobreviver. Então foi aí que o Halloween começou a ter esse tom sombrio, esse namoro com a morte. Foi aí que começou essa pitadinha aí. Uma outra curiosidade é que o povo celta tinha o costume de dividir o ano em duas metades, a metade da luz e a metade das trevas. E o Samhain, ele ficou caracterizado também por ser a passagem, né? Ele recebia essa nova metade. Outra coisa bacana também de falar é que o Samhain ele era marcado por ser a transição da metade de luz para a metade de sombras, para a metade das trevas. E acreditava-se que nesse dia os mortos, os espíritos antigos e até espíritos de outra realidade vinham para a Terra, fazendo com que os humanos pudessem se confundir com os espíritos e assim os espíritos levavam eles para esses mundos, né, para o mundo dos espíritos, enfim, fazendo com que os mundos se misturassem e fazendo com que os humanos se perdessem. Então o Samhain ele também tinha essa característica aí, nessa transição. Repara que eu nem tô falando do Halloween em si, hein? Tô falando só do Samhain por enquanto. Mas antes de chegar no Halloween, assim como a gente conhece hoje, eu vou precisar falar também um pouco sobre um outro evento que acontecia, uma outra festividade, que se chamava Lemúria. A Lemúria acontecia no dia 13 de maio e ela servia para acalmar os mortos. E aí o que acontece? Devagarzinho esse evento foi sendo introduzido na Igreja Católica. E a Igreja Católica trocou o nome da Lemúria para Dia de Todos os Santos. E trocou também o seu significado. Agora, o Dia de Todos os Santos ia ser para homenagear os mártires. E para quem não conhece os mártires, são pessoas que derrubam sangue pela igreja, são pessoas que morreram pela igreja, em prol da igreja. Então, o dia 13 de maio passou a ser chamado de Dia de Todos os Santos, que em inglês, curiosamente, ficou All Saints Day. E até aí, tudo bem. O Samhain não era muito bem visto pela Igreja Católica, por ser um evento pagão, meio que afrontava o cristianismo naquela época. E ele vinha crescendo com muita frequência. Então o que aconteceu? Para que a igreja pudesse meio que dar uma freada no Samhain, jogou o evento para o dia 1º de novembro. Saiu lá do dia 13 de maio e veio para o dia 1 de novembro, já ia falar bobagem, veio pro dia 1 de novembro. E aí o que aconteceu? O Samhain passou a ser
comemorado no dia da véspera. Então, dia 31 de outubro era o Samhain e no dia 1 de novembro era o All Saints Day, o dia de Todos os Santos. Só que aí o que aconteceu? O Samhain começou a ser celebrado na véspera e devagarzinho foi caindo na boca do povo, foi trocando o nome de Samhain para All Hallows Evening, porque na noite do dia 31 fazia-se meio que os preparativos para o dia de Todos os Santos. E aí foi trocando o nome de Samhain para All Hallows Evening. E aí eu não sei se você já está começando a sentir a similaridade, mas depois de mais tempo ainda foi se abreviando o nome de All Hallows Evening para Hallow Evening. E aí depois abreviaram mais ainda, Hallow Eve. E assim foi acontecendo até chegar no Halloween que a gente conhece hoje. E para completar a sequência, depois que já teve essa troca do nome, né, de Samhain para All Hallows Evening, Hallows Eve, Halloween. Depois que houve essa troca aí, para completar a sequência, a Igreja Católica criou um novo feriado no dia 2, não mais para homenagear os mártires, mas também para homenagear os seus cristãos que morriam, nascendo assim o dia 2 de novembro, o dia de Finados. Um fato curioso também é que a igreja meio que plantou essa ideia de pedir doces. Não foi a partir dela que surgiu essa tradição, mas meio que plantou uma sementinha. Isso tudo porque padres da época pedia para que seus fiéis rezassem muito para tirar almas do purgatório. E aí o que acontece? Isso meio que deu margem para as crianças meio que pedirem doces em troca de rezas, vamos dizer assim. Então as crianças iriam rezar lá muito para aquela alma saísse do purgatório e em troca elas recebiam um bolinho, que se eu não me engano era de uva passa, era uma espécie assim, era uma coisa bolinho das almas. Era uma parada assim. Então a igreja meio que plantou essa ideia. Mas vamos lá. O Halloween ele começou a ficar com a cara mais parecida com esse Halloween que a gente tem hoje, depois que começaram a se introduzir as máscaras. Mas isso aconteceu por conta de um problema. O Halloween ele começou a ficar perigoso, porque na véspera o pessoal bebia demais e começava a ficar muito agressivo, então ficou uma parada muito meio que... ele pegou um tom de agressividade, ficou aquela imagem de vandalismo durante muito tempo no Halloween. Era como se fosse uma data sem lei. Então o que acontecia? As pessoas exageravam na bebida e depois iriam vandalizar, quebrar, tacar pedra na casa dos outros, enfim, aprontar um monte de coisa. O Halloween ele sempre teve essa pegada de pregar peças, né? Melhor dizendo. E isso foi ficando muito perigoso, até um certo ponto que aí os vândalos começaram a colocar máscaras para não ter a sua identidade reconhecida. É óbvio, eles queriam arregaçar com tudo e não ser, né, não serem descobertos. Então foi aí onde surgiu essa ideia de começar a colocar máscaras. Agora, com o Halloween um pouco mais parecido com o que a gente conhece hoje, mas nem tão ainda, hein? Eu vou poder contar para vocês como foi que o Halloween passou lá do povo celta para o povo norte-americano. Como que aconteceu isso? Obviamente foi um processo de imigração. Isso aconteceu quando os povos irlandeses e escoceses fizeram esse processo de imigração para os Estados Unidos e com eles trouxeram esses costumes, trouxeram esses feriados, trouxeram um pouco da tua cultura em si. Logo após a chegada desses imigrantes, a cultura deles foi meio que se espalhando ali pelo povo norte-americano. E o que aconteceu? A partir daí é que surge um outro elemento que é muito famoso no Halloween e que basicamente deu a cara pro Halloween, e ele tá bem aqui do meu lado aqui, ó, tá vendo? A abóbora. Muito pelo contrário do que se pensam, a abóbora não foi criada já lá naquela época em que o Halloween surgiu. Como vocês viram, tem uma história por trás disso, e a abóbora só foi introduzida nos Estados Unidos. Isso porque quando chegaram lá, a cultura era de se fazer lâmpadas com nabos. Eles faziam os mesmos desenhos
colocavam a lanterna e pregavam peças. Só que o que aconteceu? Quando eles chegaram nos Estados Unidos, isso foi meio que se introduzindo na cultura americana. E o que acontece? A abóbora, na época do dia 31, na época do Halloween, na verdade, era a época de colheita de abóboras também. Então isso foi dando meio que margem. As crianças foram olhando e falaram assim, peraí, por que eu vou usar um nabo se eu posso usar uma abóbora que é muito maior e eu vou poder dar um susto muito legal no meu coleguinha, não é mesmo? Então o que acontece? Foi aí onde se introduziu as abóboras para fazer essas lanternas e, pegou e até hoje a gente vê, eu olho para uma abóbora hoje, eu lembro do Halloween. E tem a história também do porquê que entrou o gato, porquê que entrou as bruxas, porquê que entrou as caveiras, mas eu não vou poder falar muita coisa aqui agora porque senão vai ficar um vídeo muito longo, meus amores. Mas se vocês quiserem uma parte 2, comenta aqui que eu faço para vocês, tá bom? Mas tem uma história porquê que tudo entrou dentro do Halloween, Bela frase. Mas enfim, vocês entenderam, né? Mas eu vou contar da abóbora porque é o símbolo principal do Halloween. Bom, até aí o Halloween ele meio que já estava se caracterizando com esse que a gente conhece. Já estava introduzindo a abóbora, já tinha o nome de Halloween, já tinha o hábito de pegar pré. Gente, tá difícil falar pregar peças, mas enfim, então já estava se construindo essa imagem do Halloween que a gente conhece hoje. Mas o que acontece? Junto com os imigrantes escoceses e irlandeses, foi se introduzindo, né, a cultura deles também para os jovens americanos. E uma cultura que eles trouxeram, não sei se vocês estão lembrados, foi a do vandalismo. Infelizmente, eles trouxeram isso. E isso meio que piorou nos Estados Unidos, porque o que acontece? Chegava a época do dia 31, ficou por muito tempo caracterizado o Halloween como uma data tipo sem lei, vamos quebrar tudo, vandalismo, gritaria generalizada e vamos nessa, só esconde o rosto e vai. Esse hábito ele pegou nos Estados Unidos e foi muito pior. Eu vi até em documentários, vi em pesquisas que o negócio era tão feio que os caras tiravam, tipo, colocavam sabão nos trilhos para os trens se desencarrilhar, montava carrinho, desmontava carrinho em cima, desmontava o carrinho, a carroça e montava em cima do telhado do dono, tacava pedra, enfim. Então o negócio foi piorando lá, até que chegou um ano, que foi o ano de 1930. Se eu não estou enganado, foi 1930, um ano assim, que teve um Halloween histórico. Ele foi chamado inclusive de Halloween Negro, que realmente ali fugiu do controle de todas as situações, teve muitos atos de vandalismo e acabou fazendo com que as autoridades daquela época entrassem num consenso. Ou a gente tira essa imagem de vandalismo do Halloween, ou a gente não vai poder deixar mais ele continuar. Então foi aí que houve um consenso em todas essas esferas para tirar essa imagem de vandalismo do Halloween e começar a trazer coisas mais divertidas, coisas que as crianças pudessem ali, atividades mais leves, vamos dizer assim. Eles queriam apagar essa imagem de vandalismo do Halloween. E aí, o que aconteceu? Eles começaram a introduzir algumas atividades para amenizar essa imagem de vandalismo. E uma dessas atividades que eles colocaram foi o concurso de fantasias. E aí a gente começa a ter um pouco de noção do porquê que a gente se fantasia hoje. Mas enfim, esses concursos começaram a aparecer com muita frequência e isso estimulou as empresas da época a produzir esse material, essas fantasias, enfim. Então isso foi meio que estimulando um mercado em si e foi gerando um comércio em cima disso. E aí o que aconteceu? Obviamente essas empresas foram atrás e foram ver a história do Halloween, aquela coisa toda. E lembra do que eu falei lá do Samhain, que ele marcava uma transição e que os espíritos subiam para a Terra? Nessa época, eles se disfarçavam de mortos também, para que esses espíritos meio que passassem batido por eles. E esses donos de empresas acabaram estudando um pouco sobre isso. O que eles começaram a fazer? Fazer fantasias de mortos. E isso foi se estimulando, foi crescendo e virou o que a gente sabe que é hoje. Outra coisa que eu vou falar para vocês aqui. Lembra que eu falei que a igreja ela tinha meio que plantado aquela ideia lá de pedir os doces? Eu vou contar para vocês a história do trick or treats, né? Ou seja, do doces ou travessuras. Isso, na verdade, a igreja ela plantou essa ideia, porém, isso só pegou mesmo quando
os jovens americanos, como eu já contei aí atrás, pegaram esse hábito do vandalismo e os moradores começaram a subornar eles para que eles não fizessem esses atos de vandalismo, para que eles não jogassem pedras, para que eles não fizessem isso. Então o que aconteceu? Eles começaram a subornar. Vai um docinho aí, em vez de você tacar pedra na minha casa, eu te dou uns doces. E aí o que aconteceu? Começou a se espalhar essa ideia. E aí foi que os jovens começaram a meio que ameaçar. E aí, doce ou travessura? No caso, vandalismo, mas enfim, foi se trocando por travessura. Doce ou travessura? Doce ou travessura? E aí é óbvio que a maioria das vezes os doces estavam funcionando mais, e aí isso se espalhou e pegou até hoje aí essa ideia do doces ou travessuras. Depois disso, o Halloween só cresceu e virou isso que é hoje. Hoje o Halloween é fato, ele não tem mais nenhum tipo de vínculo com religião. Ele é muito mais uma oportunidade de você comer doces e simplesmente se disfarçar de algum monstro que você gosta. Mas foi a partir desse momento que o Halloween ele começou a tomar uma força muito grande. Ele começou a aparecer em desenho, em filmes. Ele foi ganhando notoriedade, ele foi ganhando espaço com os americanos e virou uma data comercial. E depois que virou uma data comercial, meu filho, dinheiro no bolso, aí você já viu, né? Enfim, e foi a partir daí que o nosso Halloween começou a nascer. Então, esse Halloween dos Estados Unidos, que a gente vê hoje, que vem pegando uma certa força aqui no Brasil, ele surgiu através dessas histórias. É óbvio que aqui eu tô dando uma resumida monstra para vocês entenderem. Tem muito mais coisas, eu gostaria até de passar para vocês, mas realmente uma história muito longa e, enfim, como também esse canal é novo, não vai ter muita visualização. Pelo menos eu espero que tenha, né? Mas enfim, de início agora a gente quer fazer uma coisa mais simples para vocês estar acompanhando a gente. Então, basicamente o que eu tinha para contar do Halloween é isso. Eu espero que vocês tenham gostado aí dessa história do Halloween. Eu tô tentando trazer mais a história para vocês, e se vocês curtiram mesmo, eu gostaria mesmo de sentir isso de vocês. Então deixa o like aí, compartilha aí nos grupos, comenta se você gostou. Quero contar a história do Christmas, quero contar a história do Thanksgiving, tem várias outras histórias que eu gostaria de contar para vocês e que eu acho que é um tipo de quadro que enriquece muito o canal, né? E assiste as aulas aí, tem bastante aula para vocês assistirem, espero que vocês curtam aí o conteúdo. E é isso, o primeiro quadro de histórias de nomes de feriado, vamos dizer assim, né? Um quadro que eu quero trazer aqui, na verdade nem só nome de feriado, um quadro mais pra gente trabalhar a história das coisas, e eu espero que vocês curtam de verdade, tá bom? Eu vou ficando por aqui, espero que vocês aí deixem os comentários, se inscrevam no canal, porque isso é muito importante, não deixe de se inscrever, porque eu quero muito você na comunidade, e eu quero muito ajudar você também com o inglês, certo? Um beijão, vejo vocês toda quarta-feira às 19h, aula no YouTube. Beijão, see you!